Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Eu quero te contar uma experiência pela qual eu passei determinada vez em que estava fazendo uma viagem, eu e minha filha mais velha, e nós saímos do centro da cidade e fomos até um lugar onde tinha uma torre. E essa torre dava vista para toda a cidade. Então nós saímos no final da tarde, nós fomos para lá, conseguimos ver a cidade durante o dia e depois nós ainda vimos quando anoiteceu e conseguimos ver também a vista pela noite. Então era muito bonito. E de repente nós resolvemos ir embora, só que da torre até onde nós pegaríamos o ônibus de volta para o hotel, era um percurso um pouco grande, mas um percurso muito cheio de mato. Era um jardim, então era muito mato, fechado e praticamente ninguém no lugar, pouca iluminação e aquilo ali me deixou meu coração muito apreensivo. E nós passamos rápido por esse trecho para que a gente chegasse na parada de ônibus e lá tinha muitas pessoas, então a gente ia ficar tranquilo. Só que nós chegamos da parada e não havia ninguém. E nós ficamos daquele tempo todo vendo, passando os carros para lá, carro para cá e a tela deles de multimídia ligada, então eu via o carro claro, as pessoas ali dentro e todas elas seguras e a gente ali exposta. E muitas vezes eu presto atenção, né? A gente passa por isso, vem em determinados lugares, a gente vê as pessoas passando dentro de seus carros e a gente está ali exposto à chuva, ao sol, a riscos, tudo isso. Então essa sensação de estar sozinho é uma sensação muito ruim. Essa sensação de vulnerabilidade, ela é terrível. E nós, muitas vezes na nossa vida, nós passamos por essa situação de vulnerabilidade. Nós passamos por essa sensação de exposição, às vezes com pessoas, porque nós nos relacionamos com pessoas e às vezes as pessoas com as quais nós nos relacionamos não são pessoas boas, não são pessoas de confiança, são pessoas que nos prejudicam mais do que nos ajudam. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o Senhor ele tem uma saída para cada coisa. Davi, quando ele estava sozinho, Deus colocou para ele um homem chamado Jonatas, que era filho de Saul, que era amigo dele, que o ajudava muito. Quando Paulo ia em sua missão, Deus trouxe Silas para ele. Então Deus providenciou. Nós vemos que também nós passamos às vezes por lugares que nós estamos passando por situações difíceis em alguns lugares e nós precisamos de oportunidades novas. E lembramos que Deus fez como Abraão, tirou ele de uma terra e colocou ele em outra, para que ele fosse próspero. Às vezes nós estamos expostos a decisões, estamos vulneráveis em decisões que temos que tomar. E devemos entender que o Senhor tem respostas para nós, como tinha para Davi. Em toda vez que Davi entrava ou saía de uma situação, era sempre debaixo da direção de Deus, né? Nós também vemos que destinos, às vezes precisamos ir para um lugar ou para outro e nós não sabemos o que fazer. E a nossa vida espiritual, a gente às vezes não leva ela tão sério. E precisamos entender que se nós queremos chegar a viver com Deus na eternidade, só Jesus que vai nos levar. Porque Ele mesmo diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E muitas vezes estamos crendo em lugares, em pessoas, em situações ou em algo que não é o correto. O Senhor nos diz o seguinte, Jesus diz, crê em mim, né? Crê em mim e será salvo tu e tua casa. E quando nós paramos para pensar o que tem a ver tudo isso, né, sua viagem, com essas palavras, eu quero deixar para você o que está escrito no livro de Salmos 51, versículo 1, que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui ele está falando de habitar com ele. Normalmente as pessoas que habitam conosco são as pessoas que comungam conosco das mesmas ideias, são as pessoas que são do nosso coração, são as pessoas que nós queremos bem, são as pessoas que nos querem bem. Esse é o modelo ideal. E se daqui nós não vivemos isso, se não vivemos com pessoas que são boas para nós, que nos compreendem, que nos ajudem, que somem conosco, nós temos a certeza que com Deus Ele faz. E o que ele diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está com o Senhor, aquele que vive com Ele, aquele que tem intimidade com Ele, aquele que pensa o que Deus pensa, aquele que quer fazer o que Deus quer que Ele faça, aquele que busca a estar na presença de Deus. Aí ele termina assim, olha, a sombra do Onipotente vai descansar. Então, o que eu estou querendo dizer? Que
Enquanto eu estava exposta ao risco, aquelas pessoas que estavam dentro do carro, eles estavam descansados, que eles estavam protegidos, eles estavam seguros e eu estava exposta. E quando nós andamos com Cristo, quando nós entendemos o plano e o propósito de Deus e nos colocamos nesse lugar, o que é que vai acontecer conosco? Vai acontecer que nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Então, na sombra dele, nós descansamos. E eu quero deixar essa mensagem para você, para que você olhe para o Senhor como o seu apoio. Olhe para Ele como seu esconderijo, como seu porto seguro. Para isso, basta você querer habitar aonde Ele habita. Basta você querer caminhar como Ele caminha. Porque quando nós fazemos a decisão e nós nos colocamos nesse lugar, o Espírito Santo habita em nós. E uma vez que Ele habita em nós, Ele conduz os nossos caminhos e as nossas direções. E nos leva a viver tudo que nós queremos viver da forma melhor, porque são a forma que Ele planejou para cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.